Após amargar meses com perda de receita e veículos praticamente parados nas agências de locação, o setor de locação de veículo viu também na limpeza uma medida para reforçar a segurança, atrair os clientes e retomar o ritmo dos negócios. Para falar sobre o tema, o convidado de hoje do Plus Entrevista é o presidente do Conselho Nacional da ABLA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóvel, Paulo Miguel Júnior. Paulo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Oi, Carla. Prazer estar aqui com vocês, para poder contar um pouco do que o setor de locação de veículo passou durante a pandemia e os protocolos de limpeza e o que a gente vem fazendo e o que vai seguir para frente dentro da história da pandemia. Paulo, pelo que eu... Só um minutinho que deu um pequeno... Fique tranquilo que a gente edita. A imagem sumiu aqui para mim. Você está me vendo? Agora estou, tinha cortado. A imagem desapareceu aqui, não sei por quê. Então, eu vou começar com a pergunta, mas dá para a gente seguir. Aqui comigo novamente. Entre os meses de abril e maio, quando a pandemia foi mais severa, quase 90% dos veículos locados ficou parado no pátio. Turismo de negócios e lazer praticamente zerou. Como é que ficou, então, esse período tão delicado para os negócios do setor, Paulo? Foi um período, vamos dizer, catastrófico para o setor, né? Muitos empresários não estavam esperando e não sabiam o que fazer. Quase a totalidade da frota destinada ao turismo de lazer e de negócios, e até a frota destinada para aplicativos de transportes foram devolvidas. As pessoas não circulavam, não tinham razão por que circular, era o fique em casa bem intensificado, né? Você olhava nas ruas, não tinha ninguém circulando, e isso faz com que as pessoas não busquem os carros de locação. E as que estavam utilizando os carros de locação devolveram os carros para as locadoras. Nós tivemos, nesse período, na parte do turismo, de negócios e de lazer, uma queda de demanda de 90%. Na parte de aplicativos de transporte, uma queda de 80%. Isso significava em torno de 360, 380 mil carros sendo devolvidos para as locadoras. E um grande problema que as locadoras enfrentavam, porque ninguém espera o retorno da frota dessa forma, é que não existia pátio para se guardar todos os veículos, né? As locadoras tiveram que sair atrás de estacionamentos, para alugar estacionamentos, galpões, terrenos, para poder guardar toda essa frota. Porque dentro do nosso negócio nós temos uma taxa de ocupação em torno de 80%, então o pátio é dimensionado para esse 20% de frota rotativa que a gente tem, né? Então a gente nunca esperou toda essa frota vindo de uma vez. Então esse foi um dos problemas que nós enfrentamos. Outra coisa que alguns empresários, preocupados com a situação e com o momento, começaram a vender veículos de frota logo no começo da pandemia, entre março e abril, por valores muito baixos, enquanto após março o mercado de seminovos deu uma aquecida e o valor do veículo seminovo ganhou valor. Então, assim, quem esperou, quem teve um pouco de calma para analisar toda essa situação da pandemia e sentir efetivamente os impactos que ela iria dar nos negócios, conseguiu se equilibrar muito bem. Um ponto importante para nós a atividade de locação de veículo é uma atividade muito alavancada em financiamentos bancários para compra de carros.
e os bancos concederam aquele período de carência de 3, depois para 6 meses, né, para a volta do pagamento dos empréstimos. Isso ajudou bastante também o setor. Então, foi assim, foi um momento de pânico inicial, e depois, com 1 ou 2 meses já de pandemia, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras, e depois de maio já começou a ter uma retomada do setor, né? As locações já Ô, começaram a Paulo, acontecer. desculpa até interromper você, mas então foi uma situação realmente de grande impacto, porque pelo que você contou, além da pandemia em si, os empresários do setor tiveram que lidar com a logística para o carro em pátio, com o financiamento, com transação de venda, que bate o desespero. A renda Sim. não entra, tem que cuidar de várias coisas, porque as contas chegam do mesmo jeito, não é? As contas Então, nunca pararam, né? esse foi um período extremamente delicado para o setor. Foi um período extremamente delicado. Todo mundo naquela de fecha tudo, e nós da entidade brigando para conseguir que a atividade de locação de veículo fosse considerada como atividade essencial. Conseguimos isso no governo federal, mas com a resolução, com o julgamento do STF, que possibilitou que estados e municípios gerissem cada um os seus bloqueios, as suas coisas, foi algo que nós conseguimos, demonstramos, e depois tivemos que sair demonstrando em estados e municípios que a atividade de locação era uma atividade essencial também, porque nós garantíamos o deslocamento das pessoas de forma individualizada, atendíamos alguns contratos para laboratórios, hospitais, então nós precisávamos estar abertos para poder atender esse público. Então, foi uma grande briga da entidade em buscar que os estados e municípios reconhecessem como atividade essencial, e nem todos reconheceram. Tá? Então, eu imagino a dificuldade. Como é que vocês, quais foram, ou qual foi a principal estratégia adotada por vocês para superarem esse período tão conturbado? Porque, afinal de contas, quando a gente recebeu as primeiras notícias vindas lá da China, de uma tal cidade chamada Wuhan, ninguém tinha ideia de que o negócio iria aportar aqui e que 1 ano depois, praticamente, a gente ainda estaria falando sobre ele. Mas como é que foi, então, diante de tanto impacto, uma pressão econômica tão grande, qual foi a saída encontrada por vocês para colocar novas estratégias em prática para reverter, para superar, então, tantas perdas? Num primeiro momento, nós buscamos a possibilidade de ser uma atividade essencial para poder continuar de portas abertas e tentar atrair algum cliente. Mas, logo no início da pandemia, abril, maio, era complicado porque as pessoas não podiam circular, né? Então, isso restringiu muito nossa atividade. Apesar de atender alguns pontos específicos, passamos a atender algumas pessoas da área de saúde que precisavam de deslocamento maior, ou que não podiam pegar um ônibus, porque se entrassem no ônibus eram linchados porque eles estavam trazendo o vírus para dentro do ônibus, né? Então, nós conseguimos atingir esse público e fornecendo algumas benesses no momento para que eles pudessem utilizar os carros, e tentando motivar que qualquer deslocamento que você precisasse fazer, utilizasse o veículo. A partir de maio, junho, começou a diminuir um pouco as restrições, os motoristas de aplicativos já retornaram, porque aí a gente tem o público fugindo do transporte público, né, do ônibus e do metrô, e buscando o transporte compartilhado, que, apesar de não ser individual, você está individualizado ali naquele momento, né? Você não está na aglomeração, e isso fez com que
as pessoas buscassem o transporte compartilhado. Conforme as pessoas começaram a se movimentar, algumas deixaram o transporte compartilhado também e viram que era muito melhor, naquele momento, elas utilizarem o carro como uma forma de transporte individual. A gente sabe que, olhando para a questão do transporte público, efetivamente, essa não era a melhor alternativa, porém, como o transporte público não tem condição de evitar aglomeração, e os procedimentos de limpeza nem sempre atendem ao que as pessoas procuram, a única saída foi a locação. Então, pessoas passaram a alugar carros por semana, por mês, e algumas já no modelo de contrato por assinatura, locando o carro por 12, 24 meses. Então, o negócio começou a rodar. As pessoas que também tinham deixado, que já tinham vendido seus carros antes da pandemia e estavam utilizando o transporte público ou transporte compartilhado, também quiseram voltar para o seu carro próprio. Quiseram voltar para o carro, às vezes não próprio, até o alugado. E também isso começou a movimentar. Então, a gente começou a ter uma recuperação muito forte a partir de agosto, né? Então, conseguimos fechar o ano recuperando toda a nossa movimentação. Que bom! E aí eu entro, então, numa outra questão que é bem pertinente para o nosso mercado também e para o público do Plus Entrevista, que é a questão da limpeza. A higienização dos veículos, então, passou a ser um diferencial para proporcionar mais segurança para esse cliente que loca o carro, para ele ter a certeza, ou para pelo menos que ele se sinta mais confortável dentro do veículo, já que ele está fora de aglomeração. Mas o que vocês trouxeram, o que vocês incorporaram à rotina para cuidar com maior apuro da limpeza, da higienização dos veículos? Dentro da locação normal, o veículo já passava por uma limpeza interna, né? Com alguns produtos específicos que a gente tem que olhar, que são produtos que não agridem couro, tecido, plástico, né? Porque, de repente, o produto que você passa no plástico, ele deixa o plástico meio branco. Então, nós sempre tivemos esse cuidado de utilizar os produtos de limpeza adequados para a limpeza interna do carro. Porém, não a questão da descontaminação dele, às vezes não chegaria no ponto necessário que a gente precisa ter hoje, né? Então, foram implantadas novas técnicas, algumas locadoras passaram a utilizar produtos que eram borrifados, nebulizados dentro dos carros, novas técnicas que até então não eram utilizadas com produtos de limpeza, que, além da limpeza básica que era feita, agora passaria por uma higienização muito maior e uma descontaminação do veículo, né? E após a aplicação disso, os pontos de contato do carro, como volante, câmbio, maçaneta, eram embalados com filme plástico e colocado o carro na posição de locação. Fechado, ninguém mais encostava nele. Para a hora que a pessoa fosse pegar o carro, ela ter a certeza de que ninguém mais encostou no carro após a higienização do veículo. Isso está dentro dos protocolos, pela ABLA e pela Secretaria de Turismo de São Paulo, nós realizamos um trabalho os protocolos necessários, não só para os veículos, mas como para as lojas e para os atendimentos, e as locadoras passaram a seguir isso. E hoje, essa técnica e esses equipamentos já estão incorporados nas locadoras, e eu acredito que, mesmo após a pandemia, eles vão continuar sendo utilizados. Essa é até a minha próxima pergunta. Se isso que vocês incorporaram, que vocês trouxeram para a rotina das agências e para as equipes de colaboradores, se isso deve permanecer. O que de mais importante deve ficar, então, para os protocolos de higiene no pós-pandemia? A intenção, então, de
estender isso, fazer disso uma constante? Sim, a intenção é fazer disso uma constante, porque durante esse período percebeu-se também que, às vezes, o procedimento é muito mais ágil do que era antes, né? A aplicação do produto facilita e acelera a preparação do veículo, né? E apresenta um resultado muito mais eficaz, né? Então, eu acredito que isso veio para ficar. As empresas vão utilizar na higienização dos carros e na questão das agências e nos pontos de atendimento. Eu acho que alguns produtos que antes não eram utilizados descontaminantes, agora também vão passar a fazer parte, porque, como a gente diz, né, essa pandemia vem, a gente pode diminuí-la, né, deixar de ser pandemia, mas ela sempre vai existir. O vírus sempre vai estar aí, nós não vamos conseguir eliminar o vírus 100%, mas nunca sabemos quando vai chegar a nova pandemia, né, que já é algo que alguns cientistas já falam que o tempo entre uma pandemia e outra tende a diminuir. Então, a gente tem todas essas histórias correndo por aí. Então, eu acho que esses procedimentos que tendem a eliminar os vírus e bactérias vai ser algo que vai se tornar perene nas locadoras. Diz um ditado popular que gato escaldado foge até de água fria, né? Então, já que aprendemos a lição a duras penas, para que a gente vai deixar isso de lado, né? Vamos continuar, não é mesmo? Exato. Paulo, outra coisa, outro ponto interessante é que locação de veículos e turismo, seja ele de negócios ou de lazer, estão intimamente ligados. Mas a pandemia mostrou para a gente que se um falha, o outro também sofre. Turismo de negócios praticamente zeraram. Tanto é que agora a gente faz gravação assim, online, as reuniões também, os encontros são todos virtuais. E aí, o turismo de lazer ficou comprometido durante um período, mas ele foi pouco a pouco retomando. Mas ele mudou um pouco a característica. E eu gostaria que você falasse sobre isso, porque com fronteiras fechadas, restrições para voos, protocolos exigentes, medidas de distanciamento social, fases vermelha, laranja, cada hora é uma diferente, a gente fica um pouco perdido. O turista também quer ter segurança para ter lazer. E aí o carro alugado pode ser um estímulo? Essa também pode ser uma alternativa para alavancar os negócios? Com certeza. A gente teve, durante a pandemia, restrição de voos, turismo internacional fechado, que os países fecharam fronteiras. Dentro do Brasil, alguns estados fecharam fronteiras também, né? Então, foi um período crítico, ninguém voava e boa parte da locação de veículo está linkada a aeroportos, né? Então, num determinado momento, não se tinha nenhum voo acontecendo, não tinha nada, ninguém saía, ninguém viajava, turismo de negócio ficou quase todo nas reuniões online, nas tratativas online, só que as pessoas não aguentavam mais ficar em casa, elas queriam sair, queriam passear, e conforme foram abrindo as restrições, as pessoas voltaram a querer circular. Alguns estados, diante desse cenário, já trabalharam dentro do aspecto de turismo, destinos dentro do estado, onde você conseguiria conhecer coisas novas que você nem sabia que existia dentro do seu estado, e que seriam locais de você fazer uma viagem de carro muito facilmente. Então, começou-se a estimular o turismo local, e isso vem funcionando muito bem para a locação de veículo. Tanto que nos últimos feriados do ano passado, de setembro a dezembro, em todos os feriados, nós tivemos um crescimento constante de demanda de pessoas buscando carro para viajar.
A princípio, eram viagens curtas de 300, 400 quilômetros, porém, agora, no período de férias, as pessoas estão procurando o carro para viajar até longas distâncias. Os voos voltaram, não tão baratos, mas com aglomeração, você não pega um voo, não sei se você teve a oportunidade nesse período agora de voar, mas você entra no avião, o avião é lotado. Então, tem uma aglomeração lá dentro, tem aglomeração do aeroporto, e as pessoas, tentando fugir disso, estão viajando de carro. Vai daqui para Florianópolis de carro, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, estou dando esses exemplos assim de coisas que vêm acontecendo durante esse período e que fez com que o negócio de locação de veículo retomasse fortemente para o turismo, ajudando, inclusive, no turismo regional. E eu dou um exemplo até particular disso. Eu tenho uma casa num condomínio no interior de São Paulo, próximo a Avaré, e agora, nesse período, eu descobri que dentro do condomínio tem uma cachoeira, que até então eu nunca soube disso. Faz 20 anos que eu tenho a casa no condomínio e nunca soube disso. Então, são algumas coisas assim que as pessoas estão descobrindo, estão indo atrás, porque turismo internacional, você corre o risco de ficar preso dentro do hotel por restrição e depois não conseguir voltar para o Brasil. São alguns problemas que, nas viagens de longa distância, às vezes você enfrenta e que, se você depende de um transporte público, você não consegue se deslocar. Interessante você falando. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de voar, de fazer algumas viagens pequenas pelo país mesmo, e isso que você disse faz todo sentido. Quando a gente viaja de carro, a gente tem um item agora indispensável chamado máscara. Você fica de máscara, mas você pode parar o carro, você desce para fazer um lanche, você toma um ar, você tira a máscara. No avião, não. Você morre de sede o voo inteiro e nem água pode tomar, porque você vai ter que ficar de máscara. Então, como cliente, a gente começa a avaliar isso. Se eu pego o avião, eu nem respiro direito praticamente, estão lotados os voos, as salas de embarque, por incrível que pareça, estão lotadas, não há distanciamento entre as poltronas, então a gente fica muito cabreiro em pegar o avião. Já no carro, você para onde você bem entende, você faz um lanchinho, você toma um cafezinho, você toma um ar puro, volta para o carro e segue viagem. Então, esse talvez seja um quesito que o cliente considera também na hora de alugar o carro, né? Fora isso, as pessoas tinham desacostumado a viajar de carro e estão descobrindo o prazer de viajar de carro justamente por isso. Dependendo da distância que você vai, eu dou um exemplo simples disso: São Paulo, Rio de Janeiro. Se você contar o tempo que você sair de casa, o tempo que você parar no aeroporto, o tempo de voo e o tempo para desembarque, é o mesmo tempo que você for de carro. O caminho é lindo, né? A serra é linda, entre São Paulo e Rio ela é linda. Então, assim, você tem o prazer de viajar de carro, observar a interação entre as pessoas dentro do carro é melhor, né? Então, é outra coisa, as pessoas estão redescobrindo a viagem de carro e isso vai ser muito bom para as pessoas daqui para frente. Na verdade, tudo tem um lado positivo e também tem o aspecto negativo. O negativo a gente aprendeu a duras penas, mas a gente está, como você descobriu a cachoeira 20 anos depois, a gente está redescobrindo prazeres e atividades nas coisas. Talvez essa seja também uma lição que a pandemia está trazendo para a gente. Mas eu queria voltar agora num outro ponto. A gente falou no início da nossa conversa do momento em que as plataformas de transporte, como Uber e 99, entre outras, cessaram, né? Elas ficaram praticamente paradas. E agora já retomaram, inclusive as plataformas também têm protocolos de higiene. Isso está motivando o segmento a retomar as atividades? Isso também está impulsionando os negócios? Sim, eu diria para você que desde outubro o movimento de aplicativo já retomou o patamar de antes da pandemia. Tá? Então, desde outubro ele já recuperou. Porém, a gente vem enfrentando um outro problema no setor de locação.
a pandemia afetou as montadoras. Então, elas estão com um problema de restrições nas plantas, fornecimento de matéria-prima, e isso tem atrasado a entrega de veículos. Então, 2020, nós tivemos meses de baixa, e os últimos meses do ano foram meses de alta. Só que nós não tínhamos veículos suficientes para atender toda a demanda que nós tínhamos, porque as montadoras não tinham carro para entregar. Para você ter uma ideia, em dezembro nós fechamos com aproximadamente 100 mil veículos pedidos nas montadoras e não entregues, que a gente esperava ter recebido em 2020. E que essa entrega vai acontecer agora no primeiro semestre de 2021. Então, na verdade, uma coisa vai acabar impulsionando a outra. O setor automotivo também vai ter uma elevação, vai ser puxado pela locação. Também. O mercado automotivo aqueceu muito durante a pandemia, não só de veículos novos, como de veículos usados. E a pandemia fez com que... bom, vamos lá, nós tivemos uma queda de 26% na produção automotiva ano passado, mas se eles tivessem produzido esses 26% a mais, eles teriam vendido. A questão é que as restrições não possibilitaram isso. Então, assim, estamos vivendo o efeito da pandemia e eu acredito que isso ainda vai durar um bom tempo. E que lições a gente tira, então, desta maldita pandemia, para dizer um termo bem pesado, né? Ela está deixando todo mundo acabrunhado, mas quais lições a gente tira dela? Olha, eu acredito que uma das principais lições que a gente tira dela para os negócios, né? Você precisa ter uma reserva de caixa sempre no seu negócio, né? Você não pode trabalhar no seu caixa justo, mês sobre mês, você precisa ter uma reserva, porque quem não tinha uma reserva durante essa pandemia viu o quanto é duro você passar 2, 3 meses sem nenhuma receita, né? E as contas chegando todo dia, né? Que as contas não pararam de chegar. Né? O outro ponto, como você disse, é redescobrir algumas coisas importantes. Todo mundo teve que desacelerar um pouco, né? Para não dizer muito, algumas pessoas. Conseguir equilibrar um pouco mais a vida, né? E conseguir entender que você precisa ter o tempo do trabalho, o tempo do descanso, o tempo da família, e que isso se reforçou muito durante a pandemia, né? A gente tem o lado de famílias que se aproximaram e tem vários casais que se separaram, porque o tempo de convivência conjunta não se afinou muito bem. Mas são as coisas que eu falo que estão dentro do nosso dia a dia e a gente precisa saber se adaptar e ajustar e controlar bem o que a gente faz com o nosso tempo. E no pós-pandemia, agora eu estou fazendo perguntas capciosas para você, né, Paulo? Mas qual a expectativa? Porque a gente espera que isso tudo passe. Olha, e vai passar. Se Deus quiser, vai passar. A vacina chegou, as pessoas vão se vacinar, a economia vai se restabelecer, mas e aí, depois? Como é que vai ser? Olha, para quem eu era um otimista, né? Eu achava que em agosto a gente estava com tudo resolvido dessa pandemia, né? Então eu falo que nós estamos em fevereiro, em agosto desse ano a gente ainda não vai estar com tudo resolvido, né? Provavelmente a gente vai até o final do ano com essa pandemia aí, mesmo com a vacina, vacinando, a gente tem o prazo de imunização, tudo. Então, esse ano acredito que ainda teremos alguns resquícios da pandemia. Porém, no setor de locação de veículo, eu estou prevendo um crescimento de 10% a 15% para esse ano. Tá? O ano passado a gente conseguiria ter esse crescimento se não fosse o baque dos meses de abril e maio, né? Então, eu acho que agora as coisas começam
a retomar, os negócios começam a acontecer. Só que eu vejo que, por outro lado, as pessoas também estão um pouco mais comedidas no que fazer, ansiosas por buscar novas oportunidades, né? A gente tem um desemprego enorme aí para suprir. Muitas atividades mudaram e não voltam mais ao que eram antes, né? Então, ainda vamos falar um pouco de expectativa para o que vem pela frente, né? Como no começo da pandemia eu falava, olha, a gente tem que viver dia a dia para ver o que vai acontecer. Agora eu já falo, semana a semana já dá para a gente ir melhorando, vendo o que está. Mas ainda é um pouco de expectativa. Espero um ano bem melhor para 21. Eu acredito que a gente vai retomar tudo, até com algumas mudanças no aspecto político que ocorreram essa semana. Eu acredito que a gente tem começa um novo período com novas possibilidades, e de crescimento pela frente. Com certeza, a sua resposta foi muito sábia. De todo o sofrimento, de toda grande lição, a gente extrai aprendizado, talvez não como a gente imagina. A gente, na nossa inocência diante da grandiosidade da pandemia, assim como você, eu achei que no meio do ano, em meados de junho, julho, estaríamos todos muito bem, obrigado, de volta à rotina. E cá estamos nós ainda em distanciamento social. Mas o que a gente vem aprendendo com isso? Que a parcimônia nas ações, que o entendimento, principalmente o ganhar conhecimento, está sendo muito útil e a gente está aproveitando cada vez mais. Eu aproveito até para agradecer a você pela sua colocação, ela foi extremamente pertinente. Muito obrigado. Assim, como eu tenho visto o mundo daqui para frente, né? Eu falo para você que até eu desacelerei um pouco com essa pandemia. Diante de tudo, eu aprendi a ver algumas coisas que eu não via antes. A gente está aprendendo um monte de coisa, com certeza. A cachoeira deve ter água deliciosa. Olha quanto tempo você deixou de aproveitá-la, não é? Garanto que agora você faz jus a ela. Com certeza. Paulo, adorei a leveza dessa nossa conversa, mesmo diante de um tema tão polêmico e tão intenso como a pandemia e o quanto ela impactou no setor de vocês, na locação de veículos. Você trouxe para a gente muita leveza. Isso é o que a gente precisa de agora em diante, encarar as coisas também com esse tom de expectativa positiva. Adorei nossa conversa. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento compartilhado e por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vocês e estou sempre à disposição, Carla. Eu sempre sou muito leve, né? Gosto das coisas leves, tranquilas, e que, diante das adversidades, a gente tenha calma e tranquilidade para atravessá-las. Aspecto bem positivo, essa nossa edição do IG Plus Entrevista, agradecendo aos nossos patrocinadores, Alfa Atena, Inservice e Spartan. A nossa audiência, ao nosso convidado, Paulo Miguel Júnior, e, em homenagem ao convidado e ao setor do bate-papo de hoje, eu encerro esta edição com uma frase de Henry Ford, o empresário e visionário americano do ramo automotivo. Não encontre um defeito, encontre uma solução. Tem muito a ver com esse nosso bate-papo. Paulo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, gente. Até a próxima edição. Obrigada.